Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Na nossa última aula, nós demos dicas e orientações para vocês começarem a desenvolver a fundamentação teórica e também iniciar a divulgação da ideia inovadora, a fim de que o TCC tivesse um diferencial. Nessa aula, nós vamos tratar da metodologia e também do fichamento. O que é metodologia? É a maneira pela qual você vai descrever como você está pesquisando, o que você pesquisou, como você coletou os dados. Quanto à natureza e ao tipo, ela poderá ser uma pesquisa exploratória. Você não conhece muito bem o tema e quer se aprofundar sobre o mesmo. Ela poderá ser uma pesquisa descritiva. Você quer descrever determinadas situações e analisar dados. E ela poderá ser uma pesquisa explicativa, quando você explica fenômenos, explica fatos. Podemos dizer que a grande maioria dos projetos acabam utilizando a exploratória, explorando temas que não se conhecem, e a descritiva, descrevendo, trazendo análise de dados. Quanto aos dados, eles podem ser primários ou secundários. Dados primários são aqueles que o próprio pesquisador vai buscar. Então, os dados eles ainda não existem. Então, eu tenho que aplicar um questionário, eu tenho que aplicar uma entrevista, a fim de colher dados para a minha pesquisa. E existem os dados secundários, dados que já estão prontos, que alguém já coletou. Então, eu posso utilizar gráfico de algum autor, tabela de algum autor. Isso eu vou buscar em livros, em artigos, em links da web, etc. Podemos dizer também que a grande maioria dos projetos acabam utilizando tanto os dados primários, por meio de entrevistas e questionários que são efetuados para aquela pesquisa em específico, e dados secundários, já que estamos tratando de uma revisão bibliográfica, estamos fazendo um levantamento bibliográfico. Então, podemos dizer que a maioria acaba utilizando dados primários e dados secundários. Também devemos classificar a pesquisa com relação ao tratamento de dados. Levamos em consideração uma pesquisa quantitativa, quando nós vamos fazer um levantamento numérico de dados estatísticos, por meio de porcentagens, por meio de gráficos que vão nos trazer esses dados numéricos. Também podemos fazer uma pesquisa qualitativa, que não vai trazer dados numéricos, mas vai trazer ideias e conceitos de alguns autores. Podemos mesclar? Sim, existe o qual e quant, quando você utiliza não só dados numéricos, mas você traz também a análise desses dados, dos resultados dos mesmos, com ideias e conceitos aprofundados. Então, a pesquisa, se ela tratar somente de dados numéricos, ela é quantitativa. Se ela trouxer somente ideias e conceitos, ela é qualitativa. Se ela trouxer uma mescla de dados numéricos e conceitos e ideias, ela é qual e quant. Então, em resumo, você vai tratar do tipo de pesquisa, tratar do tipo de fontes e tratar do tipo de tratamento de dados. Para isso, você vai montar um texto, vai explicar como você fez o levantamento de dados, que autores você utilizou, por que você utilizou tal livro, como que você conseguiu aquele dado, como que você coletou aquele dado, etc. Então, a metodologia ela é um método, ela é a explicação de como você fez a pesquisa. Dentro da metodologia, é muito comum nós fazermos o fichamento. Fichamento vem da palavra ficha. Antes de termos os trabalhos digitados, nós tínhamos trabalhos que eram efetuados por meio de uma pesquisa de próprio punho. Então, você tinha uma ficha onde você anotava o título da obra, o nome do autor ou dos autores e os pontos fundamentais daquele livro, daquele artigo para a sua pesquisa. Como hoje em dia nós temos outra forma de trabalhar o TCC, e geralmente nós vamos digitar esse TCC, vocês vão fazer esse fichamento de maneira digitada e não vão utilizar a ficha, mas ele continua tendo esse nome, fichamento. O fichamento ele pode ser de citação, de conteúdo ou bibliográfico. O que vai nos interessar nesse momento? O fichamento de conteúdo. Como que eu faço fichamento de conteúdo, professora? Você vai pegar todas as obras, os artigos, os livros, os links da web que você tem e que vão fazer parte do seu TCC e que você mencionou na metodologia, porque na metodologia você vai mencionar os autores, como que você vai buscar os dados, né? Então, para mostrar e evidenciar
de onde você trouxe os dados, você vai citar aqueles autores, as obras que você vai utilizar. Porém, no fichamento é um pouco mais aprofundado. Eu coloco ali o título da obra, coloco o nome do autor ou dos autores e um resumo, colocando os pontos fundamentais daquela obra para minha pesquisa. Eu vou fazer isso com todos os livros, com todos os artigos, com todos os links que eu utilizar. Onde que eu coloco isso? Vai depender de cada orientador. Costumo pedir para que o aluno faça isso à parte. Então seria interessante, já que vocês têm um diário de bordo, que vocês colocassem o fichamento nesse diário de bordo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e aguardem novas dicas e orientações nas próximas aulas. Até a próxima. Beijos!